Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Gente fora do estúdio, mas não esquecendo de falar as verdades, doem quem doer. E as notícias principais de hoje envolve o Ministério Público, envolve o Supremo Tribunal Federal e aquele caso da garota de 10 anos, da criança de 10 anos. Olha, o secretário de Educação de São Paulo demitiu uma professora do ensino básico por algumas frases que ela disse em rede social sobre a menina que foi estuprada desde os 6 anos pelo tio, ficou grávida e passou pelo aborto legal. É o seguinte, ela disse nas redes sociais o seguinte, abro aspas para a maluca, ela disse o seguinte, ela já tinha vida sexual há 4 anos com esse homem, deve ter sido bem paga. Ela disse que não houve o estupro. O que houve foi um acordo entre a garota, a menina de 10 anos, e o que estuprava. Ou seja, até agora a culpa é de quem é estuprada, não do estuprador. Olha o que ela disse mais. Crianças se defendem chorando para a mãe. Essa menina nunca chorou. Por quê? Olha que atitude dessa professora de ensino básico que dá aula para criança falar um absurdo desse. Ela está falando da menina de 10 anos, ou quando a menina começou a ser estuprada, ela tinha 6 anos de idade. É uma criança de 6 anos de idade. Você acha mesmo que uma criança de 6 anos de idade tem uma autonomia total para falar, para dizer, para não ser reprimida, oprimida? Gente, se fosse na filha dessa professora, será que ela ia pensar a mesma coisa? É fácil desdenhar dos outros, da vida de uma criança de 10 anos e falar que foi bem paga? O que é isso? Nós estamos falando aqui de um adolescente de 14, 15, 16 anos, não. Ainda que fosse, mas... Porque um adolescente pode dizer, não, sabe dizer, ou seja, sabe se defender. Agora, nós estamos falando de uma criança, 10 anos de idade grávida. Outra, se foi 4 anos de abuso, uma criança, 6 anos, cara. 6 anos de idade, para uma professora dessa, falar uma coisa dessa. Quando eu falo que eu sou a favor, por exemplo, da maioridade penal, porque tem muita gente com 14, 15, 16 anos, muitos homens que matam, estupram, faz o diabo e depois se diz que é de menor e que faz os absurdos. Nós estamos falando aqui de uma garotinha, de uma menininha, de uma criança de 6 anos de idade, que com 10 engravidou. Isso foi um abuso desde os 4 anos. Nós não estamos falando de gente grande, gente que tem a mentalidade, gente que tem a defesa. Nós não estamos falando de um adolescente de 16, de 15 anos que tem força, tem instrumentalidade mental para se defender. É um absurdo o que essa professora fala. Dizer que a menina foi bem paga, que não foi estupro. Se fosse com a tua filha desgraçada, tu ia falar isso? Ainda bem que ela foi demitida sumariamente. O secretário de Educação de São Paulo demitiu essa professora e disse... Ela foi demitida imediatamente para ficar longe de nossas crianças. Você está falando de uma criança, viu? Cuidado. Aqui se faz, aqui se paga. A gente jamais deve falar isso. E oxalá, a gente nunca tem esse problema em casa de nossos filhos, 6 anos de idade, sendo estuprados. Eu me lembro do Bolsonaro levando aquele kit gay no Jornal Nacional, falando o seguinte, olha só esse kit gay feito pelo PT, para fazer a cabeça de criança de 6 anos. Agora a gente vê o que realmente eles estavam interessados. Não estavam interessados em criança nenhuma. Estavam interessados em ganhar as eleições. Isso é muito grave, o que essa professora falou. Olha, gente, e ainda sobre o caso, o Ministério Público Federal suspeita que assessores da Damares foi quem vazou o nome da menina e o hospital onde ela estava. Dia 9 de agosto, pasme que eu vou falar aqui, dia 9 de agosto, a Damares enviou 3 assessores para o Espírito Santo para verificar o caso, que foram na delegacia, foram no Conselho Tutelar, foram fuçar a vida. Não foi para ajudar, foi para fuçar a vida e por causa da gravidez que eles não queriam que fizesse o aborto, porque para eles vale mais o feto do que a menina. Tanto é verdade que está aí uma professora bolsonarista falando que a menina fez contrato com o tio, foi bem paga, quer dizer, estava se importando com o feto, mas com a menina aqui fora não. É mais ou menos o seguinte, deixa eles crescerem, deixa eles nascerem, porque quando eles ficarem crianças que forem estupradas, nós não vamos sair a favor deles.
Isso é uma hipocrisia grandiosa desse povo. E, olha, os assessores de Damares tiveram contato com o Conselho Tutelar, tiveram contato com os pais da criança e com certeza pegaram informações ali e passaram Sara Girumini, que fez o inferno da vida da criança, que já estava um inferno por todo esse tempo, ser atormentada. Olha, gente, outra informação não muito, aliás, não estão sendo boas. O ministro Celso de Mello vai entrar, de acordo com o gabinete dele, informado pela Mônica Bergamo, o ministro Celso de Mello, que é o decano do STF, que está nas mãos dele o caso da suspeição de Moro e também do Lula, a julgamento do Lula, ele vai entrar com um novo pedido de licença médica e talvez não volte até ele sair realmente, definitivamente do Supremo. Dia 1º de novembro, ele vai deixar de ser ministro compulsoriamente, ou seja, por obrigação, ele vai se aposentar dia 1º de novembro. E agora ele vai sair de licença médica, ou seja, é provável que ele nem vá julgar o caso do presidente Lula, que já estão adiando há muito tempo. O ministro Gilmar Mendes pediu vistas desse julgamento, que é a suspeição de Moro, depois disse que ia devolver, não devolveu, enfim, é uma enrolação toda para julgar algo que é óbvio. O Moro não é suspeito, o Moro é culpado, está na cara dura, todo mundo já sabe, não tem mais nem como a gente dizer isso. O Moro realmente perseguiu Lula, utilizou todos os recursos que ele tinha como juiz para condenar o ex-presidente Lula e teve o aval de ministros amigos dele, de desembargadores amigos dele lá no TRF4, a gente sabe disso. Então é uma notícia ruim para o presidente Lula. Vamos ver, se ele não voltar, vamos ver quem vai ser o substituto dele. Dizem que pode ser o ministro Marco Aurélio Mello, mas ainda não é certo se vai acontecer isso. Vamos ver, com o andar da carruagem, o que acontece realmente. Mas o ministro deveria, pedir ao Gilmar Mendes que fizesse essa votação agora. Não é necessária a presença dele, existem recursos hoje, pode ser um julgamento virtual, desde que faça o que a lei exige que faça. Gente, olha, os bolsonaristas todos falam que acabou a mamata da Globo, porque a Globo não tem mais o apoio do governo federal, como se tivesse o apoio. A Globo sempre foi Globo, desde que existiu o Globo. A Globo existe mais de 50 anos aí e está sobrevivendo em todos os governos. Quase todos os governos dizem que a Globo os persegue. Isso é uma questão de ângulo que a gente vê. Nós sabemos que a Globo nem sempre é totalmente democrática no sentido da política, assim como foi no tempo do Collor, que manipulou as eleições no Rio de Janeiro para o Brizola. Nós sabemos disso, que a Globo é enfiada nessa situação, quando quer que um candidato vença, ela faz de tudo para parecer que o outro candidato é melhor, como fez com o Collor, e depois ela mesma fez questão de derrubá-lo. Mas a Globo, de acordo com a própria Rede Globo, eles pagaram só no ano passado 2,2 bilhões de impostos, só impostos federais, e mais 3 milhões com impostos estaduais e outro tipo de imposto. Muita gente que é bolsonarista diz que acabou a mamata, que o Bolsonaro não libera mais dinheiro para a Globo em publicidades. Só deixa eu lembrar aos bolsonaristas que a mamata não acabou, porque o dinheiro de publicidade, na verdade, do governo federal aumentou em muito. O Bolsonaro aumentou em 49% aquilo que era gasto pela Dilma, pelo Lula e pelo Temer. Ele aumentou a dinheirama, só que ele diminuiu o dinheiro da Globo, mas pegou o dinheiro que era enfiado na Globo e jogou no SBT e na Rede Record e na Rede TV. Ou seja, ele aumentou os gastos do governo para apadrinhar a Record, o SBT e outros canais com raiva da Globo. Não que ele economizou nada, não acabou a mamata. A mamata continuou e agora maior, só que com outra gente mamando. Ou seja, agora em vez de a Globo estar ganhando dinheiro de publicidade, vai para SBT e para Record. Ou seja, e a gente tem que entender o seguinte: faz-se comercial em televisões pelo Ibope. Quanto mais Ibope, quanto mais audiência, mais caro é. O que o Bolsonaro está fazendo é pagando emissoras como se tivesse o mesmo Ibope da Globo e não tem, ou seja, e gastando ainda mais. De acordo com o próprio SECOM, o aumento de publicidade para a Record foi de 630%, para o SBT 511%, onde já se viu, a audiência deles patina. A Record, o SBT, a Band e a Rede TV juntos não dão nem a metade do que a Globo tem
por mês. Pra vocês terem uma ideia de audiência. A Globo faturou ano passado 10 bilhões de reais e o Grupo Globo faturou 14 bilhões. Gente, à noite, às 21h45, a gente tem uma entrevistada especial. Vai falar de uma coisa assim chocante para nós. Hoje à noite, às 21h45, vocês não podem perder porque o negócio vai pegar fogo. Hoje, convidada especial no Critica Brasil. Aguardo vocês às 21h45. Esmaga no like, participe. Muito boa tarde. Tchau, pessoal.